Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Direito Constitucional, hoje para a Polícia Civil do Estado do Pará. Vamos trazer um tema bem específico que tem previsão aí no seu edital e que provavelmente vai ter uma questão que o seu examinador vai te cobrar na hora da prova. Começo me apresentando, meu nome é Carlota, eu sou professora aqui do Monster, professora de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Estadual. Então, provavelmente, vamos nos encontrar aí em várias disciplinas até a sua preparação, para a sua prova da Polícia Civil do Estado do Pará. Bom, o que eu fiz hoje? Eu peguei um tema bem específico que tem lá no edital. Sei que as bancas gostam desse tema, então se você está estudando para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar ou para outra carreira que cobre esse tema, essa aula servirá de base, de apoio para a sua caminhada, para a sua preparação. Qual que é o tema de hoje? Hoje eu trato com vocês aqui do chamado Poder Executivo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre formas de governo, formas de Estado, tudo sobre Poder Executivo. Eu vou te mostrar alguns artigos, lógico que não dá tempo de trabalhar todos os artigos da Constituição Federal, mas eu vou te mostrar alguns artigos que eu considero importantes para que você consiga aí fazer uma boa preparação para a sua prova. Não significa que você não vai estudar os outros artigos da Constituição Federal, muito pelo contrário. Você deve conhecer, deve saber todos os artigos que falam do Poder Executivo, tá? Então vamos começar a aula? Vamos começar então conversando sobre Poder Executivo. Quando eu falo em Poder Executivo, ou melhor, vou reformular a pergunta. Se o seu examinador perguntar, candidato, o que podemos considerar como Poder Executivo? Ou trazer lá uma questão colocando um conceito do que é Poder Executivo. Você saberia falar conseguiria analisar a questão e marcar a alternativa correta do que é Poder Executivo? Você vai poder, porque eu trouxe aqui para você essa parte introdutória do direito do Poder Executivo. Começo falando com vocês que o Poder Executivo ele é consagrado na Constituição Federal como um dos poderes da União. Então a gente sabe que nós temos 3 poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. O Poder Executivo é um dos poderes que compõe lá a tríade, dos poderes previstos na Constituição. E esse Poder Executivo, assim como os outros poderes, de acordo lá com a Constituição, ele é um poder independente e autônomo. Então, para que o Poder Executivo atue, ele não necessita da intervenção, por exemplo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Por quê? Porque ele tem independência nas suas funções, ele tem independência para poder administrar determinados assuntos que a própria Constituição dá para ele essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, ele é autônomo. Assim como o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, o Poder Executivo também é um poder autônomo. E aí ele vai ter como função administrar a coisa pública. Então, o Poder Executivo administra a coisa pública por meio dos atos de chefia de Estado, chefia de governo e chefia de administração. Então, quem exerce os cargos, de chefe do Poder Executivo, tem lá algumas chefias acumuladas. Tem a chefia de Estado, a chefia de governo e a chefia de administração. A gente já vai trabalhar as chefias aqui, que isso é importante para a sua prova, mas eu quero que você lembre que quando eu falo em Poder Executivo, esse poder autônomo e independente que vai administrar a coisa pública, tem essa função de administrar a coisa pública, eu quero que você lembre que o Poder Executivo ele se encontra nas 3 esferas federativas. Ele tem Poder Executivo no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do DF. Então, isso pode vir em prova, por quê? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, o Poder Judiciário, a gente sabe que o Poder Judiciário não existe em âmbito municipal. Aí você deve estar pensando, professora, mas na minha cidade tem uma comarca, tem um fórum. Ele não é a nível municipal? Não. O Poder Judiciário, ele é a nível estadual, em relação à comarca, ele é a nível estadual. Então, o município não tem poder judiciário, diferentemente
do Poder Executivo, que temos essa possibilidade do Poder Executivo em âmbito da União, exercido pelo Presidente da República, no âmbito dos estados, pelo governador do estado e no âmbito dos municípios, pelos prefeitos. Então, essa é uma informação aí para sua prova. E aí a gente viu que o chefe do Poder Executivo, ele tem a função, eles exercem algumas chefias, a chefia de Estado, a chefia de governo e a chefia de administração. Qual a diferença dessas espécies de chefia? Primeiro ponto, quando eu trabalho a questão, deixa eu só pegar um pincel aqui, quando eu trabalho a questão da chefia de Estado, o chefe do Poder Executivo, seja ele o presidente da República, vamos pegar aqui a âmbito da União, ele vai representar a soberania do Estado. E Estado aqui como República Federativa do Brasil. Então, a chefia de Estado representa a soberania do Estado, representa a soberania da República Federativa do Brasil. Por sua vez, quando eu falo em chefia de governo, ele vai orientar a vida política interna nacional, ou seja, em permanente atividade voltada à efetivação das políticas públicas consagradas no ordenamento pátrio. O que significa isso? A chefia de governo, o chefe do Poder Executivo vai atuar internamente, dentro das fronteiras da República Federativa do Brasil. A exemplo aqui do Brasil, porque temos países que a chefia de governo e a chefia de Estado são de pessoas diferentes. No Brasil, nós temos que a chefia de Estado e a chefia de governo é exercido por uma única pessoa, tá? Então, a chefia de Estado representa a soberania, por exemplo, da República Federativa do Brasil, e a chefia de governo vai orientar a vida política interna nacional, ou seja, vai representar a política dentro das fronteiras da República Federativa do Brasil. Além disso, exerce a função administrativa. E o que é essa função administrativa? É exercer, praticar a atividade administrativa. É fazer a gestão da coisa pública. Então, o poder presta os serviços públicos úteis à população. Então, esses projetos governamentais que nós temos, cada secretaria, né, com suas dimensões, âmbitos de atuações diferentes, está exercendo, então, essa chefia de administração. Então, vamos recapitular aqui. Chefia de Estado, o membro, né, o representante do Poder Executivo vai representar a forma soberana de Estado, a forma soberana do país. Chefia de governo vai orientar ali a vida política interna e a chefia de administração vai fazer o gerenciamento da coisa pública, da atividade da administração pública. São as 3 chefias que eu quero que você leve para a prova. O que o examinador mais gosta? Chefia de Estado e chefia de governo. Então, memorize isso aí, aprenda isso aí, que nós temos 2 formas de chefia de Estado e chefia de governo. Isso pode vir na sua prova falando que o presidente da República exerce somente a chefia de Estado ou o presidente da República exerce somente a chefia de governo. No caso do Brasil, por sermos uma república, a chefia de Estado e a chefia de governo encontram-se somente em uma pessoa. Há outros países, por exemplo, que o chefe de Estado é uma pessoa, o chefe de governo é outro, tá? Então, cuidado com essa informação aí. E aí, já vimos que as funções, né, que o chefe do Poder Executivo exerce. Mas o Poder Executivo, ele tem 2 funções. Ele tem aquela que a gente chama de função típica e aquela que a gente chama de função atípica do Poder Executivo. Então, todos os poderes, Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, terão aí essa possibilidade de exercerem as chamadas funções típicas e as chamadas funções atípicas. Especificamente para o Poder Executivo, na função atípica do Poder Executivo. Quando que ele trabalha, quando que ele vai atuar na sua função atípica? Primeiro caso, quando ele vai atuar na natureza legislativa. Por quê? Porque a gente sabe que quem tem competência para legislar, competência típica para legislar, é o Poder Legislativo. Então, é o Poder Legislativo que vai criar as leis, que vai legislar sobre assuntos legislativos. Mas o Poder Executivo, na sua função atípica, também pode exercer essa competência de legislar.
Aí você deve estar pensando, como assim, professora? Poder Executivo pode legislar? Pode. Por exemplo, quando o presidente da República edita uma medida provisória, no caso de relevância e urgência, não dá tempo ali de passar por todo aquele trâmite processual legislativo, né, da Câmara, do Poder Legislativo. A própria Constituição, lá no artigo 62, dá esse poder ao presidente da República, delimita quais são as matérias em que o Poder Executivo pode exercer essa função atípica legislativa. Depois nós temos as leis delegadas. A gente quase não vê falando muito em leis delegadas. A gente não vê, não tem visto muito, mas já tem previsão lá no artigo 68 da Constituição Federal, que é uma hipótese que o presidente da República cria a lei e depois manda lá para o Congresso Nacional. Então, o Poder Executivo está exercendo a sua função legislativa. E a função jurisdicional, a função atípica jurisdicional, que também o Poder Executivo exerce. Quando ele vai buscar dirimir, ou seja, solucionar conflitos administrativos. Então, por exemplo, quando o presidente da República tem que julgar um processo administrativo, quando o governador do estado precisa ali julgar determinado ato administrativo, quando o prefeito julga, busca ali dirimir controvérsias em processos, em contenciosos administrativos, em conflitos administrativos, esses órgãos, essas pessoas que estão nesse poder, exercem então a função atípica de natureza jurisdicional. Bom, a gente viu as duas funções atípicas, poder de natureza legislativa e natureza jurisdicional, porque quem tem competência para julgar é o Poder Judiciário. E a função típica? O que é a função típica do Poder Executivo? A função típica é administrar a coisa pública, exercer chefia de Estado, chefia de governo e da administração pública. Então, o Poder Executivo, na sua função típica, ele vai exercer a chefia de Estado, vai representar a República Federativa do Brasil internacionalmente. Ele vai exercer a chefia de governo, ele vai governar a República Federativa do Brasil e ele vai exercer a chefia de administração. Ele vai administrar a coisa pública. Então, nós temos aqui a função típica. Quero que você leve isso para a prova. Pode anotar esse organograma aí no seu caderno. Faça um print aí, porque isso cai sim em prova e eles colocam ali. Eles falam que a função atípica do Poder Executivo é exercer a chefia de Estado e a chefia de governo, troca ali a função típica pela função atípica. Então, cuidado com essa informação. Feito tais considerações, chegamos então na revisão constitucional, né? Nós temos aqui então essa previsão constitucional lá no artigo 76 ao artigo 91 da Constituição, que eu quero que você dê uma lida nesse artigo 76 a 91 da Constituição Federal. Trouxe aqui alguns parâmetros, né, para que a gente consiga visualizar dentro da Constituição Federal quais artigos falam de quais temas, quais capítulos. Então, por exemplo, o artigo 76 a 83, ele vai falar do presidente e do vice-presidente da República. O artigo 84, ele cai bastante em prova, eu quero bastante atenção nele, uma leitura bem feita dele, porque o artigo 84 vai trazer as atribuições do presidente da República. Vai falar quais são as competências do presidente da República, aonde o presidente da República ou em quais situações o presidente da República pode ali atuar. Além disso, o artigo 85 a 86 vai falar da responsabilidade do presidente da República e quando ele fala em responsabilidade do presidente da República, inclui-se o chamado impeachment, né, o processo ali que julga atos de ilícitos do presidente da República, então ali tem o processo de impeachment. Artigo 87 a 88 vai falar de ministros de Estado e artigo 89 a 91 vai falar do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Eu sempre brinco que o Conselho de Defesa e o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, é aquele amigo do presidente. É aquele conselho que vai sempre orientar o presidente na tomada de determinadas decisões. Determinadas decisões essas que têm grande repercussão em âmbito nacional.
Então, por exemplo, quando o presidente da República vai decretar ali um estado de sítio, vai decretar um estado de defesa, o que ele precisa fazer? Consultar aqui o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, leitura obrigatória desses artigos com relação ao Poder Executivo. E aí, chegamos então num ponto onde a gente trabalha os chamados, os famosos sistemas de governo. Isso aqui cai em prova, daqui a pouco eu vou trazer um quadrozinho que vai te ajudar muito a memorizar isso para a sua prova. Sistema de governo. Esse sistema de governo ele vai permitir identificar como se desenvolve a relação entre os poderes executivos e os poderes legislativos. Como assim? O sistema de governo, a gente sabe que nós temos dois, presidencialismo e parlamentarismo. No Brasil, adota-se então o chamado presidencialismo. Tanto é que quando a gente fala República Federativa do Brasil, dá-se a entender que vivemos em uma federação e quem faz essa gerência da federação é o sistema de governo presidencialista. Qual a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo? Isso aqui é importante que você tenha em mente. Quando eu falo em presidencialismo, eu já disse para vocês que na chefia de Estado e chefia de governo, essa chefia é una. Por que una? Porque uma única pessoa vai exercer a chefia de Estado e a chefia de governo. Então, há uma identidade entre aquele que exerce a chefia de Estado e a chefia de governo. Além disso, dentro do presidencialismo, há essa inexistência do vínculo político necessário entre o poder legislativo e o poder executivo. Por quê? Porque são poderes autônomos, são poderes independentes. Além disso, o mandato é cumprido por tempo determinado. Então, de 4 em 4 anos, temos aí eleições para eleger nossos representantes. Então, de 4 em 4 anos, é um prazo determinado, estipulado na Constituição Federal. Por sua vez, o parlamentarismo. O parlamentarismo ele é exercido pela chefia de Estado e chefia de governo com âmbitos separados. É o que a gente chama de chefia dual. Por quê? Porque o chefe de Estado e o chefe de governo são necessariamente pessoas distintas. Então, quem exerce, por exemplo, chefia de Estado é uma pessoa, quem exerce chefia de governo é outra. Essa ligação entre os poderes é essencial no parlamentarismo. Por quê? A chefia de governo depende da maioria do parlamento numa relação que necessariamente é construída posteriormente. No presidencialismo, não. A gente sabe que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Tem autonomia. No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, a chefia de governo depende da chefia de Estado. Há aquela chamada dependência política. Por exemplo, no parlamentarismo, o primeiro-ministro que ocupa a chefia de governo por tempo indeterminado, enquanto mantiver o apoio e a confiança do parlamento. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro-ministro e a rainha, né? O primeiro-ministro aí exerce a chefia de governo, a chefia de Estado é exercido pela rainha. Então, temos duas pessoas diferentes e o primeiro-ministro ele precisa do apoio do parlamento para se manter no cargo. Diferentemente aqui do presidencialismo, que nós temos eleições periódicas, no parlamentarismo esse tempo é indeterminado. Então, cuidado com essas informações. Presidencialismo e parlamentarismo são coisas totalmente distintas. Só você lembrar que no presidencialismo a chefia de Estado e a chefia de governo é exercida por uma pessoa e no parlamentarismo as chefias são duais. O primeiro-ministro exerce a chefia de governo e o chefe do poder, né, da monarquia, exerce então a chefia de Estado. São coisas diferentes. Sistema de governo. E aí eu falei com vocês que eu ia trazer um quadro para ficar bem fácil de memorizar na hora da prova. Por quê? Vários alunos, vários candidatos confundem a chamada república, federação, a forma republicana e a forma democrática. Então presta atenção aqui. Qual que é a forma de governo? Vamos começar pela forma de governo. Nós vimos que é a república. A República Federativa do Brasil, a forma de governo. Como que eu vou lembrar disso na hora da prova, professora? É simples. Se só a prova vier colocando
assinale a alternativa que representa a forma de governo. Você vai lembrar do quê? Do fó e do gó. E aí você vai lembrar dessa frasezinha aqui. Fogo na República. Então, forma de governo, fogo aonde? Na República. Então, qual que é a forma de governo? República. Tá? Forma de Estado, federação. Então, você vai pegar o F de forma e o E de Estado. Nós vamos ter o quê? Fé. Muita fé, né? Forma de Estados, você vai formar por duas iniciais. Fé. Fé de federação. Fé de federação. Não tem erro, gente. Automaticamente seu cérebro vai memorizar isso. Você vai ver que daqui a pouco você vai sair cantando isso aí. Sistema de governo. Você vai lembrar, é o presidencialismo, nosso sistema de governo. Sistema, você vai lembrar do si e o gó de governo. Então, vai formar sigo o presidente. Sigo quem? O presidente. Então, qual que é o sistema de governo? Presidencialismo. E, por fim, regime de governo. Nós temos a democracia. Você vai pegar o ré e o gó. E aí, já ia até rir. E aí você deve estar em casa pensando, professora, que coisa horrorosa. É horroroso, mas você vai lembrar na hora da prova. Rego democrático. Democracia. Então, vamos relembrar aqui para não ter erro na hora da prova. Quando eu falo em forma de governo, você vai lembrar de fogo na República. Então, a forma de governo é República. Quando eu falo em forma de Estado, você vai lembrar de fé. Fé em quê? Muita fé na federação. Sistema de governo, você vai lembrar do sigo. Quem que você vai seguir nas redes sociais? O presidente. Siga o presidente. Regime de governo, rego. Rego o quê? Democrático, né? Democracia para a sua prova. Então, forma de governo, república, forma de Estado, federação, sistema de governo, presidencialismo e regime de governo democrático. Isso aqui não tem erro, faça um print aí nessa tela. Faça esse esquema no seu caderno, coloque num lugar onde você veja todos os dias, que eu te garanto que com uma semana, você lendo isso, você vai lembrar e vai memorizar e nunca mais vai esquecer isso. E nunca mais vai errar questão de prova. Porque o que os alunos confundem? Forma de Estado, federação e forma de governo, república. Isso aqui é clássico. As pessoas sempre acham que forma de Estado é república e forma de governo é federação. Não. Forma de Estado, você vai lembrar de fé, federação. Forma de governo, você vai lembrar de fogo na onde? Na república. Então, nosso sistema, nossa forma de governo é a república. Não esqueça disso, que isso aqui é muito importante para a sua prova. São essas diquinhas que salvam muitos candidatos na hora da prova, tá, gente? Nervosismo, a pessoa fica nervosa, esquece as coisas, mas essas dicasinhas assim, esses mnemônicos, são excelentes para lembrar na hora da prova. Então, feitas essas considerações, a professora aqui fez bagunça, deixa eu tentar tirar isso aqui, apertei alguma coisa que eu não sei o que foi. Prosseguindo, vamos conversar então um pouquinho sobre o artigo 76. Olha só, a gente viu então as formas de Estado, forma de governo, sistema de governo. Vamos conversar um pouquinho sobre o poder executivo. O poder executivo, a gente já falou, ele é exercido por quem? Pelo presidente da República. E é auxiliado pelos ministros de Estado. Então, quando o presidente da República toma posse, ele já leva com ele os ministros que vão ali ocupar os governos, né, ocupar ali os ministérios para auxiliar o presidente da República. Porque imagina, o presidente da República ter que tomar conta de 20 e poucos ministérios, mais a República Federativa do Brasil, representando ali a chefia de Estado e a chefia de governo, ele ia ficar doido. Então, ele precisa de pessoas para auxiliar. Então, o artigo 76 nos fala o seguinte, que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Esse artigo cai bastante em prova, esse artigo 76, tá?
porque vai falar que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo ministro da chefe da Casa Civil. Vocês acreditam que eu já vi questão de prova falando isso? Não é pelo ministro da Casa Civil, não. São pelos ministros de estados. Todos os ministros. Ministro da Saúde, Ministro da Educação, Ministro da Cultura, Ministro do Transporte, Infraestrutura e Transporte, Ministro do Meio Ambiente, Ministro da Agricultura, todos aqueles ministérios auxiliam, então, o Presidente da República. E aí, detalhes para os ministros de Estado. Por quê? Porque os ministros de Estado vão ser subordinados ao Presidente da República e são por eles nomeados e demitidos livremente. São aqueles cargos que a gente chama de cargo em comissão, né? Exerce um cargo em comissão. É nomeado, é de livre nomeação e livre exoneração. Não tem um vínculo eterno com o Presidente da República. E aí, quando eu falo em ministros de estados, qual que é a forma que o Presidente da República vai escolher os ministros? Simplesmente por ser amigo, por ser conhecido? Não. Precisa seguir ali uma ordem que tem previsão na Constituição Federal. Então, primeiro, para a pessoa ser ministro de Estado, ele precisa ser brasileiro. Ele pode ser um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. E aqui eu quero muita atenção de vocês, porque existe uma exceção lá na Constituição Federal em que o ministro precisa ser brasileiro nato, que é o ministro do Estado da Defesa. O ministro do Estado da Defesa, previsão lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, nos traz os cargos que serão ocupados por brasileiros natos. E um desses cargos é o ministro de Estado da Defesa. Cuidado aqui, porque seu examinador pode colocar que é o ministro da Justiça. E não é o ministro da Justiça, é o ministro de Estado, que precisa ser brasileiro nato. Os demais podem ser brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. O presidente da República tem um amigo estrangeiro, PhD, né, pós-doutorado lá em determinada matéria, ele pode trazer o estrangeiro para ser ministro aqui? Não. Por quê? Porque ele não é brasileiro nato e nem brasileiro naturalizado. Então, o estrangeiro não pode exercer cargo de ministro de Estado para auxiliar o presidente da República. Além disso, os ministros precisam ser maiores de 21 anos. Então, se você aí é maior de 21 anos, conhece o presidente da República, você pode aí ocupar um cargo aí de ministro de Estado. Então, precisa ser maior de 21 anos. Cuidado aqui, porque a prova pode falar que é maior de 30 anos. Maior de 30 anos não, porque maior de 30 anos é para se candidatar a cargo de governador de Estado e vice-governador. Estão lembrados dessa faixa etária, né? Maiores de 21 anos já podem ser aí escolhidos para serem ministros de Estado. E devem estar no pleno exercício dos direitos políticos. Não pode ser aí inelegível, tem que ter aí todas as principais informações para se candidatar aos direitos políticos de acordo com o que prevê a Constituição Federal. Então, leitura obrigatória do artigo 87 da Constituição Federal, que vai tratar desse tema da escolha dos ministros, da forma como os ministros serão escolhidos. Além disso, repetindo, o Poder Executivo ele é exercido pelo Presidente da República e é auxiliado pelos ministros de Estado. Mais uma vez, para que você não erre isso na prova. Os ministros que vão auxiliar o Presidente da República podem ser brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. No entanto, o próprio texto da Constituição Federal nos fala que há um cargo de ministro que precisa ser exercido por brasileiro nato, por sua vez, por sua vez é o ministro de Estado da Defesa. Defesa, não Justiça, tá? Ministro de Estado da Defesa. Então, quero que você guarde isso aí para a sua prova. Artigo 76, muito importante para a sua prova. Eleição e mandato do Presidente da República. Vou fazer o seguinte. Toma uma água aí, dá uma respirada. Eu volto daqui a pouco para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a forma de eleição do Presidente da República, tá bom? Te espero já já. Até lá. Tchau, tchau. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas,
sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, voltando aqui para a gente terminar esse assunto sobre o Poder Executivo, vamos conversar um pouquinho sobre eleição e mandato do presidente da República. Vamos começar então falando sobre o artigo 77. O que nos diz o artigo 77? Ele fala o seguinte: a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. O que eu quero muita atenção e cuidado aqui? Porque o presidente da República e o vice-presidente da República são eleitos de forma simultânea. Então você elege a chapa X, a chapa Y. Então você vai eleger o presidente e o vice-presidente de forma simultânea. Como que é a eleição? Acontece sempre no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver segundo turno. Por que eu estou falando isso? Tivemos aí um marco na história, né, do Brasil em que as eleições não ocorreram nesse período aqui. Então eu acredito muito em uma questão de prova que venha falando sobre isso. Por quê? Porque tivemos uma eleição atípica o ano passado. Então, pode ser que o seu examinador queira te confundir aí. O que fala o texto da Constituição é que a eleição será no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro, se houver segundo turno. O seu examinador pode fazer uma pegadinha e colocar que fica a critério do Tribunal Superior Eleitoral. Não. Aquilo ali foi um caso atípico, mas tem que seguir o que está previsto na Constituição Federal.
E quais são os requisitos constitucionais para que o indivíduo, para que a pessoa queira aí ocupar o cargo de presidente da República? Aqui você precisa ter cuidado. Por quê? Porque o presidente da República, ele precisa ser brasileiro nato. Brasileiro nato, previsão lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Além disso, ele tem que possuir alistamento eleitoral, ele tem que estar alistado eleitoralmente. Então, artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. Estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem previsão lá no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. Além disso, ele precisa estar afiliado a algum partido político, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º. E ter idade mínima de 35 anos, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha A. E não está sujeito à incidência de nenhuma causa de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 4º. Por que eu trouxe esses artigos e esses artigos e parágrafos? Porque você já vai, como diz, fazer um estudo só. Porque, olha só, a gente está estudando o artigo 77, mas o seu edital tem previsão lá do artigo 14 e do artigo 12, direitos políticos e direito de nacionalidade. Então, o que você vai fazer? Provavelmente você já estudou partidos políticos, você já estudou lá as inelegibilidades. Você vai voltar nesses artigos para memorizar. Então, você está fazendo aí um estudo conjunto do Poder Executivo com direitos políticos e direito de nacionalidade. Você vai fazer aí, vai puxar na sua memória, e isso faz com que o seu raciocínio ele fique muito mais rápido na hora de estudar. Então, faça isso. Estudou aqui o Poder Executivo, viu lá a forma de eleição e mandato do presidente da República, veja os requisitos, vai lá no artigo 12 e 14, leia o que está lá para que você memorize. E você vai, quanto mais você lê, quanto mais você estudar, mais você vai memorizar, mais você vai lembrar na hora da sua prova. Então, eleição e mandato, artigo 77. Artigo 77, parágrafo 2º, fala que será considerado eleito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos nem os nulos. Aqui muita atenção. Por quê? Porque é maioria absoluta. Quando eu falo em maioria absoluta, eu estou falando do sistema majoritário absoluto, não sistema relativo. O que o seu examinador vai colocar? Vai colocar que será eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria relativa de votos ou obtiver a proporcionalidade de votos. Não, eu estou falando do sistema majoritário, forma, quem tiver mais voto é eleito, não pelo sistema proporcional. Sistema majoritário absoluto, o que é isso? É o conhecido como sistema de 2 turnos. O que é o sistema de 2 turnos? É eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, descontados os votos em brancos e os votos brancos e os nulos. Caso nenhum candidato alcance em primeiro turno a maioria absoluta dos votos válidos, realizar-se-á um segundo turno, com 2 candidatos mais votados. Então, o segundo turno só vai para o segundo turno se houver ali 2 candidatos mais votados, candidato a presidente e vice. 2 candidatos a presidente e vice mais votados, eles vão para o segundo turno. Outro ponto importante que tem muita gente que confunde até hoje. No momento da eleição, a pessoa fala assim, eu não tenho candidato, mas eu também não posso votar nem branco, nem anular o meu voto, nem votar nulo, porque esses votos brancos e os nulos vão para o candidato que tiver maior pontuação, maior votos ali. Não. Olha o que a Constituição nos fala no parágrafo 2º. Será considerado eleito o presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta, não computados, ou seja, não conta os votos brancos e os votos nulos. Então, se você conhece alguém que ainda tem essa ideia, geralmente as pessoas mais velhas têm essa ideia, eu não posso votar branco nem nulo porque o voto vai para o candidato que estiver ganhando. Não, não vai não. Eles não são contados, eles não são computados. Essa é uma informação bem importante. Então, você precisa lembrar disso e lembrar que nós
para presidente da República, o Brasil, a República Federativa do Brasil, adota então o sistema majoritário absoluto, também conhecido como sistema de 2 turnos, que é aquele em que o primeiro turno ocorre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver ali empate entre os dois mais bem votados, 2 candidatos mais bem votados, eles vão para o segundo turno no último domingo de outubro. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos, vamos ser aí o segundo turno e em até 20 dias precisa ser feita esse segundo turno. Cuidado que o seu examinador vai colocar que é 30 dias, 45 dias. Não, é em até 30 dias. Perdão, em até 20 dias, tá? Em até 20 dias eles precisam aí fazer o segundo turno. Pode vir também assim, ó, far-se-á nova eleição em 20 dias. Não, é até em 20 dias. Se quiser fazer com 10 dias, pode, tá? É até 20 dias. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, antes de realizado esse segundo turno aqui, morreu a pessoa, o candidato desistiu ou foi descoberto um impedimento legal desse candidato, vai se convocar o remanescente, vai convocar aquele candidato que ficou, por exemplo, em 3º lugar. Então, o de maior votação. Então, o de maior votação, geralmente é o de 3º lugar, ele entra aí para concorrer ao segundo turno. Por quê? Porque houve ou morte, ou desistência, ou algum impedimento legal. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Aqui é na regra de empate, né? Se houver empate, vai se escolher, então, o mais idoso. Então, vamos supor que os 2 candidatos ficaram com 50 votos, 50 votos. Quem é que vai ser escolhido? O mais idoso. Nessa regra de preferência entre, então, o mais idoso. Nunca vi acontecer isso no Brasil, né? Mas pode tudo acontecer, vai que acontece um dia, você já está sabendo, e seu examinador também pode te cobrar isso na prova. Então, se na hipótese do parágrafo anterior, se houver morte, desistência ou impedimento legal, e se for convocado o remanescente, né, o candidato que ficou, por exemplo, no segundo turno, se houver aí empate entre eles, vai se chamar o mais idoso, vai se chamar o idoso, então, para concorrer ao segundo turno. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da posse agora. Posse também bem interessante. O artigo 78 fala o seguinte: o presidente e vice-presidente da República tomarão posse em sessão conjunta do Congresso Nacional. Presta atenção nisso aqui. Prestando-se o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido, este será declarado vago. Cuidado. Por quê? Porque a posse do presidente da República e do vice-presidente da República vai ocorrer no dia 1º de janeiro do ano subsequente, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Então, quando fala aqui que o presidente e o vice tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, o que eu quero dizer? Sessão conjunta do Congresso Nacional, quem forma o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, os dois, a Câmara e o Senado, nessa união do Congresso Nacional, darão posse aí ao presidente da República. Além disso, se não comparecendo o presidente nem o vice-presidente para tomar posse dos cargos na data fixada, qual a data fixada? 1º de janeiro, estes serão declarados vagos depois que decorrerem 10 dias, salvo se houver motivo de força maior. Então, dia 1º de janeiro, o presidente da República e o vice precisam tomar posse. Eles não comparecem, não justificam por que não compareceram para tomar posse. Então, o cargo será declarado vago. Só que vai se passar aí, 10 dias.
Eles ainda não compareceram, não tomaram posse dia 1º, não compareceram, não justificaram nada. Então, passaram-se 10 dias, o cargo é vago. Então, vai se fazer novas eleições aí, porque o cargo está vago. O que acontece aqui? E se for um motivo de força maior, por exemplo, o presidente da República está com Covid e a posse é dia 1º vamos supor, né, um exemplo, é dia 1º agora, do próximo mês, o presidente está de Covid e ele está em estado grave, não vai conseguir aí se recuperar a tempo. Os médicos não estão dando probabilidade para ele. O que vai acontecer? É motivo de força maior. Por quê? O presidente da República não queria estar de Covid, né? Então, passado esse período aí, é motivo de força maior, então o cargo vai ficar esperando para que ele tome posse depois desses 10 dias. Aconteceu, salvo engano, com o governo. Não, esse tomou posse no hospital, salvo engano, o governador, né? Prefeito, salvo engano, acho que prefeito de Goiânia. Prefeito de Goiânia ganhou as eleições, estava de Covid, não sabia que ganhou as eleições porque ele estava entubado e logo depois ele tomou posse. Então, no dia 1º de janeiro e logo depois, salvo engano, veio a falecer, se eu não estou enganada desse caso. Se eu tiver, me perdoe, me desculpem aí essa informação. Mas aí o cargo, né, ele assumiu, então o cargo, lá nesse caso, o cargo não ficou vago. Mas nesse caso, deve-se observar aqui o presidente da República esse prazo de 10 dias para que eles e o vice cheguem lá para tomar posse. Do impedimento e da vacância. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. O que acontece aqui? Quando eu falo em impedimento e vacância, são impossibilidades que o presidente da República tem para exercer o cargo. Então, o impedimento vai ocorrer com o afastamento temporário do presidente da República e a vacância vai ocorrer pela impossibilidade dele exercer o cargo. Então, por alguma forma, ele não pode exercer o cargo, então o cargo vai estar vago, vai estar em vacância. No afastamento, no caso de impedimento, ele vai estar afastado ali por algum motivo pessoal, algum motivo de força maior ali. Só que o que acontece? Precisa chamar alguém para ocupar o cargo. A República Federativa do Brasil não pode ficar aí, né, sem alguém para governar. Então, vai se chamar primeiro o presidente da Câmara dos Deputados. E por que se chama o presidente da Câmara dos Deputados? Porque o presidente dos deputados, eles são representantes do povo. Então, primeiro chama-se o representante do povo. Pode ser que o presidente da Câmara dos Deputados fale, olha, eu não posso, eu estou em viagem, não estou em Brasília nesse momento, não consigo, então, assumir o cargo aí de presidente da República nesse período. Vamos chamar, então, o presidente do Senado. O presidente do Senado, então, assume. O presidente do Senado representa os estados. Pode ser que o presidente do Senado também não esteja no Brasil ou esteja em viagem. Ele não pode assumir. E pode ser que e aí o presidente do Senado não assumindo, vai se chamar, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal será presidente aí por esse período lá que houver essa vacância desse cargo aí, e desse impedimento por algum motivo. Então, a ordem é presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. O que as provas colocam? Que pode ser qualquer deputado, pode ser senador e pode ser qualquer ministro. Não é qualquer ministro, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é senador, é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Cuidado com essa informação. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República, far-se-á nova eleição em 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, em 90 dias, se o cargo foi vago, né, está vago ali por motivo de vacância, por motivo de impossibilidade de exercer o cargo, será feita novas eleições no prazo de 90 dias. O parágrafo 1º fala que, ocorrendo a vacância,
Nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. E o parágrafo 3º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Então, se a vacância dos 2 cargos, presidente e vice-presidente, ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, deverá ser organizada uma nova eleição direta no prazo de 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, vai ser feita uma eleição direta e em 90 dias depois de aberta a última vaga. Por outro lado, se a vacância dos cargos se efetivar nos últimos 2 anos do mandato, será feita uma nova eleição indireta, e aí essa eleição vai ser feita pelo Congresso Nacional, no prazo de 30 dias depois da abertura da última vaga. Então, aqui nós temos 2 prazos. Se a vacância se deu nos primeiros 2 anos do mandato, as eleições serão eleições diretas em 90 dias. Se a vacância ocorreu depois dos 2 últimos anos, nos 2 últimos anos de mandato, então será feita uma eleição indireta pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias depois da vacância da última vaga. Então aqui eu tenho 2 prazos. Eu tenho o prazo de 90 dias e o prazo de 30 dias. E aí o examinador ele coloca aqui 30 dias para as eleições diretas e 90 dias para as eleições indiretas. Está errado porque você vai lembrar da urgência. A eleição indireta é questão de urgência, né? Precisa ali chamar rápido alguém para assumir aquela vaga. Mandato e da licença. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte à da sua eleição. O mandato aqui a gente já sabe, e aí ele pode buscar a reeleição. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Esse artigo, gente, cai tanto em prova, mas tanto em prova, porque fala que o presidente da República vai ficar 16 dias fora do Brasil, por exemplo, e não precisa pedir autorização para viajar. Precisa sim. Por quê? Porque o artigo 83 fala que o presidente e o vice não poderão, até o vice, não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias. Então, se for até 15 dias, ele não precisa pedir autorização. Passados 15 dias, se ele for ficar mais de 15 dias, ele precisa pedir essa autorização. Então, cuidado aqui com o artigo 83, porque se ele não pede essa autorização para ficar mais de 15 dias, o presidente e o vice-presidente da República perdem o cargo, tá? Então, essa informação aqui é preciosa. Trouxe aqui algumas atribuições do presidente da República, quero que você dê uma lida lá no artigo 84, porque ele é um artigo muito importante, o artigo 84, porque fala quais são as atribuições, quais são as competências do presidente da República. Esse artigo 84, ele tem 27 incisos. Eu peguei alguns só a título de ilustração para vocês verem. Então, o artigo 84 fala que compete privativamente ao presidente da República. O inciso 3º, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Olha aqui o Poder Executivo exercendo a sua função atípica de legislar, processo legislativo, né? 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução. Temos aqui também a forma atípica. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. São algumas das atribuições do Poder Executivo. E da responsabilidade do presidente da República. Cuidado aqui, pessoal, porque o presidente da República, ele pode ser responsabilizado tanto por crime comum, quanto por crime de responsabilidade, tá? São 2 crimes diferentes. Então, olha só. O presidente da República pode ser responsabilizado pela prática de crimes comuns. E o que seria uma prática de crime comum? Uma infração penal comum, tá? E crime de responsabilidade, que seria uma infração político-administrativo. Vivemos aí recentemente o caso, né, em que o presidente foi considerado aí
foi penalizado por crime de responsabilidade e aí sofreu o chamado processo de impeachment. Crime comum é qualquer tipo de infração penal, sendo o órgão competente para o julgamento o Supremo Tribunal Federal. Então, quem julga presidente da República em crime comum, Supremo Tribunal Federal. No crime de responsabilidade, as infrações políticas e administrativas são apresentadas lá no artigo 85. Então, dê uma olhada no artigo 85, dê uma lida nesse artigo, sendo um rol exemplificativo. E quem julga o presidente da República em crimes de responsabilidade? O Senado Federal. Então, o Senado Federal é que vai julgar o presidente da República. Cuidado, porque o examinador coloca que é o Congresso Nacional, e não é o Congresso Nacional, tá? É o Senado Federal que vai julgar aí o presidente da República. E aí trouxe aqui quais são os crimes que o presidente da República pode aí cometer, são crimes de responsabilidade. Vale a pena uma lida aí para a sua prova. Artigo 86 fala aí do trâmite, né? Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E aí, o parágrafo 1º fala que o presidente ficará suspenso das suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou a queixa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se o STF recebe a denúncia ou a queixa do presidente da República, ele fica suspenso. E nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo do Senado Federal. Então, aqui tem diferença. Nas infrações penais comuns, o presidente fica suspenso a partir do recebimento da denúncia ou da queixa, a depender se for crime de ação penal pública ou ação penal privada. Nos crimes de responsabilidade, é após a instauração do processo, do chamado processo de impeachment, né? Então, ele fica suspenso aí. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Por quê? Porque quando o Senado Federal recebe e instaura o processo, o presidente ele precisa se ausentar por 180 dias, para que ele não venha interferir nesse andamento da apuração do crime de responsabilidade. Se nesse período não houver aí o término dessas investigações, desse processo, o presidente da República volta, então, a ocupar o seu cargo. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. E o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, enquanto o presidente da República estiver ali nessa função de presidente da República, ele não pode ser penalizado por crimes que ele tenha, por exemplo, cometido antes de ser empossado como presidente da República. Depois que ele larga o cargo, aí tudo bem, aí ele pode até ser penalizado, mas por regra, o parágrafo 4º fala que na vigência de seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, cuidado aqui com esse parágrafo 4º. E, por fim, a perda do mandato. Como que o presidente da República perde o mandato? Por 4 formas. Através da vacância do cargo, e a gente viu quanto que o cargo fica vago. Ausência do país, o presidente da República se ausenta do país por mais de 15 dias, então ele perde o cargo, né, sem autorização. Cuidado, ele se ausenta do país por mais de 15 dias sem autorização do chefe lá do Poder Legislativo. Extinção do mandato, o mandato foi extinto por algum ato, ou cassação do mandato, foi cassado aí por ato de responsabilidade, por crime de responsabilidade, enfim, por atos atentatórios à dignidade da República Federativa do Brasil. Então, quais são as hipóteses de perda do mandato? Vacância do cargo, ausência do país, sem autorização, extinção do mandato e cassação do mandato. São essas as partes importantes que eu quero que você leve para a sua prova. Bom, pessoal, é isso. Espero aí que eu tenha contribuído um pouquinho na sua preparação para o concurso, para a sua caminhada até a aprovação. Mantenha-se firme nos seus estudos. Você vai conseguir ser aprovado, mas para isso você precisa ter aí persistência e não desistir. Não é fácil estudar, eu sei que é cansativo,
Tem hora que você tem vontade de largar tudo e sair, né? Eu sempre brinco, sair pelo mundo andando, mas depois você lembra que você precisa voltar, que você precisa construir o seu futuro. Conte comigo sempre, estarei sempre aqui para te ajudar, para sanar quaisquer eventuais dúvidas que você tenha durante a sua preparação em Direito Constitucional e Direitos Humanos. Se você quiser me seguir nas redes sociais, fique extremamente à vontade. Não deixe de seguir os canais, né, do Monster, as redes sociais. Não deixe aí de assinar, fazer parte do Monsterflix. Lá você vai ter várias aulas disponíveis para te ajudar aí na sua preparação, na sua caminhada para o concurso público. Agradeço muito o seu carinho por ter ficado comigo até agora. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.